Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10º do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 13 a 16. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Amados e amadas de Deus, trazem crianças para Jesus. Traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas o que fazem os discípulos, diz o Evangelho, mas os discípulos as repreendiam. Não queriam que Jesus estivesse próximo das crianças, não queriam que as crianças chegassem até Jesus. Amados e amadas de Deus, podemos ver motivações tantas aqui. Talvez Jesus estivesse cansado, talvez não quisessem incomodar Jesus. O certo é que não querem que as crianças se aproximem de Jesus, não querem que Jesus toque as crianças, não querem a proximidade de Jesus com as crianças. E qual é a atitude de Jesus, diz o Evangelho? Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não a proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Amados e amadas de Deus, Jesus se aborrece. Atitude de aborrecimento aqui porque os discípulos, as pessoas não querem que as crianças cheguem até Jesus. Os discípulos estão proibindo, estão se colocando entre Jesus e as crianças. E Jesus não quer isso, Jesus quer a proximidade das crianças. Por isso diz: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais. E vai mais além ainda, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Amados e amadas de Deus, Jesus apresenta as crianças como modelo. A criança é aquela que é pequeno, aquela que talvez no tempo de Jesus não era visto como capaz de viver a lei de Moisés. Era aquela que talvez no tempo de Jesus era visto como incapaz. E Jesus mostra que é exatamente dos pequenos, é exatamente daqueles que a lei vê como incapazes de viver a lei de Moisés, deles que é o reino de Deus. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quer dizer, o reino de Deus é dos que são simples, o reino de Deus é dos que são humildes, o reino de Deus é dos que são pequenos. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Receber o reino de Deus como uma criança. A criança recebe as coisas com o coração aberto. A criança recebe as coisas com simplicidade. As crianças recebem as coisas com abertura de coração. É preciso receber assim o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Quer dizer, ficará fora do reino. Quem não recebe o reino com simplicidade, quem não recebe o reino com abertura de coração, quem não recebe o reino com disponibilidade, fica fora dele. E o Evangelho se conclui: ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Jesus abraça as crianças, abençoa as crianças, impõe as mãos sobre as crianças. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus que é próximo das crianças, contemplemos Jesus que é próximo dos pequenos, contemplemos Jesus que é próximo daqueles que a sociedade via como incapaz, aqueles e aquelas que a sociedade via como incapaz,
via como simples, via como humildes. Contemplemos a atitude de Jesus com relação às crianças e busquemos também ter um coração simples, um coração humilde, um coração desprovido de tantos fechamentos, de tantos preconceitos, um coração desprovido, um coração simples, um coração humilde. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.